Fala, amiguinhos, tudo bem? Nessa aula nós vamos aprender relações métricas no triângulo retângulo, tá? Eu vou fazer um esquenta aqui especial. Nós precisamos, amiguinhos, se eu tô falando de relações métricas no triângulo retângulo, você lembra de coisas ao quadrado, teorema de Pitágoras, etc e tal. Então eu preciso que vocês relembrem comigo os quadrados perfeitos, pelo amor de Deus, até 20, tá? Eu vou incentivar vocês a jamais, na vida severina, fazerem contas desnecessárias. Então, vai fazendo os exercícios comigo, mesmo que você já saiba como fazer e tal, vai fazendo junto, porque ali eu falo, essa conta você não precisa fazer, essa conta você não precisa fazer, porque provavelmente você faz do jeito mais longo, digamos assim, que é o jeito que a gente está mais habituado. Então, bora lá? Então, vamos lá, amiguinhos. A primeira coisa que eu quero revisar com vocês é os quadrados perfeitos de 1 a 20, tá? 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é 1. 2 ao quadrado é 4. 3 ao quadrado, pausa o vídeo e faça. Eu vou só falar. Mas você tem que pausar o vídeo. Você vai pausar? Por favor, escreva os quadrados perfeitos de 1 até 20. Aliás, eu vou fazer aqui, porque eu não vou confiar que vocês vão fazer, não. Vocês vão me engalobar. 4 ao quadrado é 16, 5 ao quadrado é 25, 6 ao quadrado é 36, 7 ao quadrado é 49, 8 ao quadrado, 64, 9 ao quadrado, 81, 10 ao quadrado, 100, 11 ao quadrado, 121, 12 ao quadrado, 144, 13 ao quadrado, 169, 14, 196, é 169 e 196, lembra? 15 ao quadrado é 225, 16 ao quadrado, 256. Foca nele, que vai aparecer na nossa aula hoje, tá? 16 ao quadrado é 256, 17 é 289, 18 é 324, vai aparecer na aula, foca, certo? 19 ao quadrado é 361, 20 ao quadrado é 400. Eu do futuro vindo pra cá antes da aula pra mostrar pra vocês, porque geralmente é assim, eu gravo a aula e depois eu gravo o esquenta, tá? Agora eu vou tirar umas raízes com vocês de números que não têm raiz. Por exemplo, raiz de 50 para deixar na forma de radical. Você vai pensar o seguinte, 50 é 2 vezes 25. Por que eu estou pensando 25? Eu vou pensar em algum quadrado perfeito, ok? E aqui, ó, 2 vezes 25. Aí eu tiro a raiz do 25, porque ele tem raiz é 5, e o 2 não tem raiz, fica preso. Então, raiz de 50 é 5 raiz de 2. Percebeu que aquela encheção de linguiça que você fazia na escola, pelo amor de Deus, amiguinho, não faça isso aqui não, tá? Isso aqui é desnecessário. É só você pensar nisso aqui, ó, que é 2 vezes 25. Eu vou treinar aqui algumas com vocês, vocês vão ver que isso aqui é luxo, poder e sedução, gritaria no parquinho. Raiz de 72. Você vai pensar assim, 72, se eu dividir por 2 dá 36. Acabou, morreu Maria. Porque quando você dividiu por 2, já deu uma raiz quadrada aqui, ó. Um número que tem quadrado, né? Que ele é quadrado perfeito. Então, você vai fazer assim. Pra que você ficar fatorando a vida inteira? Ninguém tem paciência para aquilo, não. Você vai tirar a raiz de 36, vai dar 6. E vai ficar preso 2, porque 2 não tem raiz. Fechou? Vamos pensar. Raiz de 98. 98 dividido por 2, você sempre divide por 2, que é o mais óbvio, né? Assim, geralmente. É 2 vezes 49. Oba, 49 é quadrado perfeito, então fica 7 raiz de 2. Então, vamos lá. Nós vamos tirar a raiz desses números aqui, mas sem fatorar até o final. Vamos pensar o seguinte, 162. Tem duas formas de você fazer isso aqui. Aliás, tem inúmeras, né? Porque matemática é sempre assim. Pensa o seguinte, divide por 2, que é o mais óbvio você fazer, vai dar 81. Então, fechou, porque você já chegou no quadrado perfeito, ó. Raiz quadrada de 81 é 9, fica 9 raiz de 2. Agora, se você não pensasse, pensando em critérios de divisibilidade do 9, ó, 162 dividido por 9, porque somando os algarismos aqui não dá 9. Ó, 2 para chegar no 10 falta 8 e 16 é 18. Então, esse número é a mesma coisa que 18 vezes 9. Só que o próprio 18 é 9 vezes 2. Aí fica assim, ó, 9 vezes 2 vezes 9. Que eu transformei, tá vendo aqui, ó, fatorei o 18. Quando eu falo fatorar aqui, eu não tô falando fatorar em bases primas, que é aquele método que você vai fazer, não. Eu tô fatorando em qualquer fator, tá? Aí aqui eu tiro a raiz de 9 é 3, esse 9 também vai dar 3, e aqui o 2 fica preso, ou seja, 3 vezes 3, 9, raiz de 2 do mesmo jeito, igual eu tinha feito do outro. Então, assim, todos os caminhos levam você ao mesmo lugar. Agora aqui, ó, 32, você vai dividir por 2, vai dar 16, já é quadrado perfeito, maravilhoso, né? Então, isso aqui, ó, raiz de 16 é 4, fica 4 raiz de 2. 45, você não é dividir por 2, porque o número é ímpar, mas olha só, múltiplo de 5. Ele não é 5 vezes 9? 5 vezes 9, então você vai tirar raiz quadrada de 9 é 3, fica 3 raiz de 5. Ok? 27, 27 não é 3 vezes 9? Então, você vai tirar o 9 para fora, que é raiz, vai dar 3, né? E esse 3 aqui tem que ficar preso, então fica 3 raiz de 3. 48. 48 é 16 vezes 3, tá? Então, aqui, ó, você pode tirar a raiz quadrada, vai ficar raiz de 16 é 4, raiz de 3. Ah, professora, não pensei no 16, eu pensei em dividir por 4. Ótimo, porque 4 também é um quadrado perfeito. Então, fica assim, ó,
48 dividido por 4 vai dar 12. Só que aí o próprio 12 tem um 4 aqui dentro dele, que é 4 vezes 3. Então, você pega, ao invés de escrever 12, escreve 4 vezes 3. Agora, tira a raiz desse 4. É 2. Tira a raiz desse outro 4. 2 de novo. E esse 3 fica preso. Quanto que é 2 vezes 2? 4. Raiz de 3 do mesmo jeito. 25 aqui, ó. Ó, 25. 75. Olha eu falando a resposta. É 25, né? 25 vezes 3. Tem um 25 dentro do 75. Aliás, tem 3, né? Então, aí, a gente tira a raiz quadrada, que é 5, para fora, e fica presa a raiz de 3. Então, toda vez que você for tirar a raiz quadrada, você pensa bem antes de fazer por aquele método de fatoração que você aprendeu na escola, tá? Vão tentar fazer as coisas do jeito mais simples, tá bom? Vocês vão ver eu aplicando essas técnicas aqui na aula de hoje. Vamos lá, amigos, eu vou explicar para vocês relações métricas no triângulo retângulo. Tem uma porrada de fórmula aqui, mas tem algumas que são mais importantes. Eu vou explicar essas especialmente e vou explicar para vocês de onde elas surgem, né? Por causa do seguinte, às vezes você esquece as fórmulas e aí se você precisar, como diz meus professores, um papel de pão ali, você deduz a fórmula. Então, a primeira coisa que a gente faz, gente, é desenhar um triângulo retângulo nessa posição aqui para facilitar a nossa vida. Nós vamos chamar a hipotenusa, ó, aqui está o ângulo reto, tá? A hipotenusa é o lado que se opõe ao ângulo reto, então nós vamos chamar essa hipotenusa de A. E os dois catetos a gente vai chamar de C e de B, ok? Com relação à hipotenusa, a gente vai traçar uma altura e vai chamar essa altura de H. O que é uma altura? É um segmento de reta que faz 90 graus com qualquer coisa. Então, por isso que aqui tem um ângulozinho reto e aqui também tem um ângulo reto, ok? Esse cateto C, ele faz uma projeção em cima da hipotenusa. O que é uma projeção? É uma sombra. Então, imagina assim, ó, faz esse teste aí, tá? Coloque seu braço, eu tô fazendo aqui agora e tá dando certinho, que eu tô debaixo de uma lâmpada. Coloque seu braço em cima da mesa e olha na mesa o tamanho da sombra. Vai vir um pedaço aqui, né? Tipo, ó, tá aqui, vai vir um pedaço aqui em cima da mesa. Essa sombra é chamada de projeção na matemática. Então, aqui, ó, tá vendo que daqui, ó, por isso que tá esse pontilhado aqui, é como se você colocasse literalmente uma lanterninha aqui, ó. A sombra desse cateto C vai ser esse trechinho aqui que a gente chama de M, que é a projeção do cateto C sobre a hipotenusa. Projeção, quer dizer, a sombra do cateto C em cima da hipotenusa, que é a linha da base, digamos assim. Assim como, com relação ao cateto B, a projeção dele em cima da hipotenusa é esse N aqui, ok? Então, a gente tem que dar esses nomes aí bonitinho para a gente não confundir. Agora, vamos pensar o seguinte. Eu já expliquei para vocês que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, aqui eu já usei 90. Concorda comigo? Então, vamos fazer o seguinte. Esse ângulo aqui, pensando no triangulão, tá? Esse ângulo aqui, que é mais aberto, eu vou chamar de vermelho. E o outro ângulo, eu vou chamar de azul. Certo? Uma vez que eu tracei essa altura aqui, ó, o que aconteceu? Esse triângulo aqui, obrigatoriamente, obrigatoriamente ele é semelhante ao triângulo grandão de fora. Por quê? Olha só, aqui é ângulo reto, porque isso aqui tem que dar meio giro, isso aqui é reto, aqui também é reto. Fechou. Se esse triângulo tem um ângulo vermelho, aqui tem que ser o ângulo azul. Por quê? O ângulo vermelho e o azul, pensando agora, ó, no triângulo de fora, eles são ângulos complementares. Como assim complementares? A soma dos dois tem que dar 90, porque se eu já pus 90 aqui, eu preciso pôr 90 nos dois para dar o 180 do triângulo de fora. Então, aqui é a mesma coisa, olha só. Se eu coloquei um ângulo vermelho aqui, eu tenho que colocar o complementar a ele, porque a soma desse ângulo com esse tem que ser 90 graus. Compreendido? Então, deste modo, esse ângulo aqui também tem que ser vermelho, porque vermelho mais azul tem que dar 90 graus. Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar esse triângulo aqui, que está nessa posição, e vou colocar na posição similar ao triangulão original. Tipo assim, ó, eu vou desenhar ele assim, e esse aqui também eu vou desenhar assim. Só que aí eu vou fazer isso em off aqui para não gastar tempo no vídeo, ok? Observe uma coisa, eu coloquei o triangulinho pequeno aqui deitado. Esse ângulo tem que ser vermelho e o outro ângulo tem que ser azul, já que o ângulo lá em cima é reto. Beleza? Agora, ó, vamos pensar o seguinte. Isso aqui é a hipotenusa desse triângulo pequeno, que está oposto ao ângulo de 90. Nesse caso, é o valor C aqui, ó. Eu vou colocar até com letra, porque a minha letra é muito feia, senão eu vou confundir, letra digitada, tá? Agora, saindo do ângulo vermelho e indo para o ângulo reto, é M de Maria. Então, vou colocar aqui M de Maria para esse aqui, beleza? E saindo do azul e indo para o reto, é H. H de hipopótamo. Certo? H de hipotenusa.
Agora, vamos lá, ó. Com relação ao triângulo médio, agora, que é esse triângulo aqui, ó. Deixa eu pegar aqui pra gente ver, pra não ficar dúvida nenhuma. Eu tô desenhando esse triângulo aqui virado. Ele tá tipo assim, desse jeito, eu vou rotacionar ele, entendeu? Só pra ficar na mesma posição do original, digamos assim. Digamos que o grandão é o pai e esses aqui são os filhinhos, né? Então, é isso que a gente vai fazer aqui agora, ó. Então, vamos pensar. Nesse triângulo aqui, ó, saindo do azul e indo pra hipotenusa. É N de nariz. Então, vou vir aqui e vou colocar a letra N de nariz. Saindo do reto, né, e indo pro H. Eu falei o que antes? Eu falei azul indo pro reto, né? Sei lá. É azul indo pro reto, tá? Se eu falei outra coisa, tá errado. Saindo do reto e indo pro vermelho. Reto pro vermelho é H. H de hipotenusa. E de frente ao ângulo reto, ou seja, a hipotenusa dele aqui, ó, é o B. Então, aqui eu vou pôr B de bola. Agora, nós podemos estabelecer, por relações de semelhança de triângulo, as relações métricas no triângulo retângulo. Olha só, sempre pensando nos lados homólogos. Vamos pegar o grandão, que é o pai, né? E o filho mais novo, que é o pequenininho, ó. A está para B. Então, eu estou pegando esse lado com relação a esse, ok? A está para B, assim como nesse triângulo aqui, C está para H. C está para H. Agora, a gente vai multiplicar cruzado. Vai ficar como? Vai ficar assim, ó. A vezes H é igual a B vezes C. Então, essa aqui é a primeira relação métrica no triângulo retângulo. Eu sempre penso nessa relação de uma outra forma. Eu vou mostrar para vocês. Vamos pensar que a gente vai calcular a área desse triângulo aqui, ó. Então, olha só. Se eu virasse esse triângulo, né? Porque ele está desenhado meio assim, né? O ângulo reto assim. Deixa eu até fazer aqui melhor com essa folha para vocês entenderem o que eu estou falando. Voltei aqui grandona para mostrar o que está acontecendo. Esse triângulo ali, ó, na tela de vocês, ele está desse jeito aqui. Então, eu estou raciocinando que nós vamos fazer isso aqui com ele, ó, desenhar ele na posição que a gente mais está habituado a ver um triângulo, ok? Então, esse lado aqui virou o B, e esse aqui, o C de cabra, e esse aqui virou o B, certo? Então, o que que acontece? Se eu quiser calcular a área do triângulo nessa posição, eu não vou fazer base vezes altura dividido por 2, ou seja, C vezes B dividido por 2. Agora, ele estando nessa posição que é original, a base dele é o A. E a altura dele é o Hzinho, que tem que ser um lado que forma 90 graus, né? Então, A vezes Hzinho dividido por 2 também é a mesma área. Haja visto que a figura é a mesma. Se eu calculo a área desse triângulo pensando A vezes H dividido por 2, é a mesma coisa de eu calcular ela assim, ó, C vezes B dividido por 2. Concorda comigo? É a mesma figura. O fato de eu girar ela não muda a área dela, né? A área é o espaço da folha de papel que ela ocupa. Ou seja, eu corto esse 2 com esse 2 por mão de tesoura e tem a mesma relação, ó, AH igual a CB. Então, por isso, essa fórmula aqui eu acho que é mais fácil de você decorar ela pensando desse jeito, ok? Agora eu vou ter o mesmo raciocínio, só que com o pai e o filho grande, tá? O filho, tipo, o paizão, o filho e o filhotinho, certo? Então, nós vamos pensar o seguinte, ó. O lado A está para o lado B, ok? Lado A está para o lado B, assim como esse B está para N. B está para N. Quando eu multiplico cruzado, ó, B vezes B dá B quadrado. E A vezes N dá AN. Então, eu descubro essa segunda relação aqui, ó. B ao quadrado é igual a A vezes N. Ou seja, você para decorar isso, você vai falar o seguinte, o quadrado do cateto é igual a projeção dele vezes a hipotenusa. O quadrado de B, ou seja, o quadrado do cateto é igual a projeção dele, que é N, vezes a hipotenusa. Fechou? Agora, nós vamos fazer a seguinte semelhança de triângulo. Esse lado tá para esse, tá vendo que eu estou fazendo? Um lado aqui, com lados homólogos lá de cá. Então, A está para C, assim como esse lado está para esse, que tem que ser lados respectivos. C está para M. Quando eu multiplicar cruzado, fica C vezes C. C ao quadrado é igual a A vezes M. Novamente, o quadrado do cateto é igual a projeção dele vezes a hipotenusa. Então, aqui a gente pega essa fórmula, ó, que é similar a essa, né? São fórmulas análogas. Agora, eu vou usar a seguinte relação de semelhança de triângulo. Esse lado está para esse, no pequeno, certo? Assim como, deixa eu melhorar esse H aqui, senão vai ficar parecendo um N. Aqui é H, tá? Assim como H está para
N, assim como H está para N. Aí eu multiplico cruzado, ó, H vezes H vai dar H ao quadrado é igual a M vezes N. Essa também é uma relação importante, ou seja, o quadrado da altura é igual à multiplicação das projeções, que é essa fórmula aqui, ó. Ok? O quadrado da altura é igual a multiplicação, né, das projeções. As outras fórmulas, gente, é só você ir brincando aí com as semelhanças de triângulo e ir achando essas fórmulas. Essas 4 aqui, eu diria que são as mais importantes, com o bônus de uma que é a principal, né? Olha só, quando eu pego as fórmulas C ao quadrado é igual a M e B ao quadrado é igual a N, e soma essas duas fórmulas, olha só, C ao quadrado mais B ao quadrado vai me dar C ao quadrado mais B ao quadrado. E aqui AM mais AN vai ficar AM mais AN. Eu vou colocar esse A em evidência porque ele está nas duas parcelas. Então, aqui fica A e aqui fica M mais N. Então, aqui, ó, eu tenho que C ao quadrado mais B ao quadrado é igual a que multiplica M mais N. Só que o que seria M mais N? Ó, M não é esse trecho e N não é esse aqui? Então, M mais N já é o tamanho de A, certo? Aqui, ó, isso aqui é M e isso aqui é N. Então, se eu somo M com N, eu vou ter o próprio tamanho A. Ou seja, M mais N é A. Então, fica assim, ó, C ao quadrado mais B ao quadrado é igual a A vezes A. E A vezes A é o quê? A ao quadrado. Ou seja, isso aqui é o teorema de Pitágoras. O quadrado desse cateto mais o quadrado desse cateto é igual ao quadrado da hipotenusa, que é essa fórmula aqui. Então, aqui eu expliquei para vocês as principais fórmulas das relações métricas no triângulo retângulo. Daqui a pouco a gente vai ver aí a aplicação disso em exercícios, ok? Vamos fazer um exercício aqui para a gente fixar, então. Ó, determine as medidas M e N indicadas nesse triângulo retângulo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ver que eu tenho um cateto, quero saber a projeção, e tenho a hipotenusa. Então, eu vou fazer aquela relação do quadrado do cateto ser igual a projeção vezes a hipotenusa, né? Essa aqui, ó, C ao quadrado é igual a A vezes M. Ó. Esse camarada é o nosso 8 aqui. O M aqui é o que a gente vai descobrir, e a gente tem a hipotenusa, o valor de A. Então, vai ficar assim, ó, C ao quadrado é igual a A vezes M. Vou escrever a fórmula só para vocês lembrarem. Então, o quadrado de 8 é igual a 16 vezes M, ou A vezes 16, né? Agora aqui, preste atenção. Quando eu for elevar esse 8 ao quadrado, eu vou fazer uma conta desnecessária. Então, ao invés de fazer 8 ao quadrado, eu vou escrever 8 vezes 8. Você vai entender por quê, para facilitar a nossa vida, tá? Aí, agora, eu vou simplificar. 16 por 8 vai dar 2, e 8 por 2 vai dar 4. Então, o valor aqui aqui é M, desculpa, tá? O valor do nosso M é igual a 4, certinho? Tranquilo, né? Analogamente, nós vamos fazer o outro lado, certo? Mentira, eu nem vou precisar fazer muita coisa. Se aqui é 4 e tudo isso é 16, o N tem que ser 12, obviamente, porque é a soma de 4 mais 12 para dar os 16. Eu ia falar de outra relação aqui, mas não precisa não, óbvio. Aqui é a mesma coisa, tá? É para a gente determinar as medidas do B e do H, que são as variáveis ali. Primeira coisa, se eu tenho aqui 54 e aqui eu tenho 48, eu vou pensar quanto falta de 48 para chegar em 54, para saber, né, o trechinho que eu tenho aqui. Então, esse lado aqui, ó, ele é 6, concorda comigo? Beleza, então se aqui é 6, aqui é 48, tranquilo, a gente tem 54 como hipotenusa. Agora eu vou fazer a mesma coisa. O quadrado de B, ele vai ser igual à projeção, que é 6, vezes o total, que é a hipotenusa. Então, B ao quadrado é igual a 6 vezes 54. Olha só. Aqui eu vou fazer uma coisa, preste muita atenção, você tem que ter esperteza nas coisas. Ó, 54 não é 9 vezes 6? Certo? Então, eu vou escrever 54 como sendo 9 vezes 6. Por quê? Ou 6 vezes 9, né? Por quê? Na hora que eu for tirar a raiz quadrada, vai ficar mais fácil para mim. Esse B vai passar para lá como raiz quadrada. E aí vai ficar raiz de 6 vezes 6, que no caso é 36 aqui, ó, tá? Vezes 9. Porque aí eu tiro raiz de 36, que é 6, e raiz de 9, que é 3. Ou seja, o valor de B é igual a 18, tá bom? Agora, veja bem, se você não pensar nisso aqui, óbvio, gente, que você vai conseguir fazer o negócio, né? Você vai fazer a conta 54 vezes 6. 6 vezes 4, 24, vai 2. Aqui dá 30 com 2, 324. Ó, você lembra que o quadrado de 18 é 324? Então, quando você for tirar a raiz quadrada, vai dar 18. Mas eu falo assim, na situação de você querer evitar a fadiga, você pode desmembrar isso aqui. É uma pequena fatoração.
que eu fiz com esse 54. Não fatorei ele até o final, não, mas transformei ele na tabuada, né? Então, voltar o número à tabuada é muito interessante quando você tem que tirar a raiz quadrada dele. Agora, para descobrir o valor de h, eu vou usar aquela relação h ao quadrado é igual a m vezes n, ou seja, o quadrado da altura é igual a uma projeção vezes a outra. Aqui eu vou tentar fazer a mesma estratégia. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pequena fatorada nesse 48, tá? Ele é 6 vezes 8. Ok? Agora, vamos dar pequenas fatoradas aqui nesses números, ó. Esse 6, ele é 2 vezes 3, e esse 6 aqui também é 2 vezes 3. E o 8, ele é 4 vezes 2, ok? Então, agora nós vamos tirar a raiz quadrada, para facilitar, porque eu não estou afim de multiplicar esse número, depois ter que fatorar ele todo. Olha só, presta atenção. Você vai multiplicar um número para depois fatorar, gente. É tipo ir lá na esquina para depois voltar. Você está dando voltas. E a gente está aprendendo aqui a como evitar a fadiga. Ok? Quando eu for juntar esses números aqui, ó, eu vou ter esse cara com esse cara dentro da raiz, né? Vai ficar 4. Esse 3 com esse 3 vai ficar 9. Temos um 4 aqui e esse 2 que ficou sozinho. Agora, para tirar fora da raiz, ó, raiz de 4 é 2, raiz de 9 é 3, raiz de 4 é 3, e o 2, como não tem raiz, fica preso. Então, fica 3 vezes 3, 9. Peraí, calma lá. Esse aqui é um 2, ficou feio demais. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Então, esse aqui é 12 raiz de 2, tá? Agora, veja bem, vou pegar a calculadora aqui só para a gente ver a encrenca que íamos nos meter. Eu ia ter que fazer 6 vezes 48. Anota aí, já é uma conta, 288. Aí depois eu ia ter que pegar 288 e fatorar lá do final do número grandão e fatorando, dividindo por 2, por 2, por 2. Aqui o que eu fiz? Eu lembrei que esse cara é da tabuada, fiz 6 vezes 8. Beleza? Aí o 6, tabuado, 2 vezes 3, 8, 4 vezes 2. Pronto. Porque o objetivo nosso é transformar esses números em tabuadas que têm quadrados perfeitos. Então, 4, 9, 25, 16 e assim sucessivamente. Agora, olha o 288, que enrascada. Se bem que nem é tanto, né? Porque se você é meu aluno e sabe que 288 dividido por 2 vai dar 144, e 144 é o quadrado de 12, também ficaria fácil. Então, você poderia falar que é 2 vezes 144. Aí, quando você for tirar a raiz, ó, 144 é 12, que você já decorou, certo? E aqui, raiz de 2. Então, duas formas aí, mas sempre tentando evitar um pouco a fadiga, tá, gente? Ou seja, quando você fatora o número e já chega num número que tem raiz quadrada, você já pode parar de fatorar, entendeu? Para facilitar aí a sua life, não é mesmo? Vamos para o próximo exercício aqui, ó. Eu tenho a altura do triângulo, uma projeção é N, uma outra projeção que é 9, certo? E aqui um A. Então, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos olhar aqui, ó. Nós vamos usar, peraí, deixa eu ver qual. Vai ser o quadrado da altura, uma projeção vezes a outra. É essa fórmula aqui, ó. H ao quadrado, M vezes N, certo? Então, à medida que você for fazendo os exercícios, vai ficando fera. Pode deixar aí do lado as fórmulas, você vai usando muito, você vai vendo que você vai ficar fera. Então, o quadrado de 15 é igual a 9 vezes N. Então, 9, N é igual ao quadrado de 15. Eu não vou elevar 15 ao quadrado nem a pau, embora eu já saiba que é 225, porque eu já decorei, mas eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer que é 15 vezes 15 para poder simplificar, que eu não sou obrigada. Aqui fica 5 e aqui fica 3, que eu estou dividindo ambos por 3. E esse 15 dividido por 3 fica 5, ou seja, N é igual a 25, porque nós não somos obrigados, né, amigos? Se bem que, olha só para vocês verem, quando você é meu aluno e faz as contas do jeito que eu te ensinei, se você elevasse ao quadrado, você já sabe que é 225, é igual a 9N. Você vai dividir por 9 pelo macete. De 5 para chegar em 10, falta 5. Depois do 22, o próximo número que termina em 5 é 25. Então, de todo jeito, é fácil demais quando você tem técnica de fazer conta, né, amiguinho? Então, qual que é o valor de A? Se aqui é 25 e aqui é 9, 25 mais 9, o A é igual a 34. Bem, agora nós vamos fazer esse daqui, ó. Eu tenho que descobrir o H, né, o B e o C. Então, olha só, H ao quadrado é igual a uma projeção vezes a outra. 36 vezes 64. Você vai fazer essa conta? Jamais. Ela já veio gratuita para você, 2 quadrados perfeitos. Você vai apenas tirar a raiz quadrada deles assim, ó. Porque aí você tira a raiz de 36, que é 6, e raiz de 64, que é 8. Ou seja, o valor da altura é igual a 6 vezes 8, que é igual a 48. Jamais você vai multiplicar esses dois números aqui. Pelo amor de Deus, hein? Treine aí comigo para vocês esquecerem esses hábitos infantis que vocês têm da escola, né? Não vou falar vocês, não, mas os professores da escola, eles fazem vocês fazerem conta. E eu estou tentando fazer vocês fazerem o mínimo de conta possível. Então, vamos lá criar novos hábitos saudáveis com relação a cálculo, tá? Agora vamos fazer o seguinte, o quadrado de uma projeção, o quadrado de um cateto é igual a projeção vezes o total. O total aqui, né,
vai dar 100, porque é 36 mais 64. Então, C ao quadrado é igual a 36 vezes 100. Você vai fazer essa conta? Nunca, já tem 2 quadrados perfeitos, por isso que eu peço para vocês, decore os quadrados perfeitos, você não sai fazendo conta loucamente desnecessária. 36 é 6, raiz de 100 é 10, então o valor de C é 6 vezes 10, C é igual a 60. Analogamente, aqui é a mesma coisa, né? B ao quadrado é igual a 64 vezes 100, porque é a projeção que ele faz vezes o total da hipotenusa. Ou seja, B raiz quadrada de 64 vezes 100, raiz de 64 é 8, raiz de 100 é 10, então B é igual a 80. Muito bom esse daqui, porque a gente viu vários macetinhos, né? Observam uma coisa, amigos. Essa questão de ter macete para fazer conta, ela vai ser extremamente importante aqui nesses exercícios, para você não sair fazendo conta desnecessária para tirar raiz de número grande depois, tá? Mesmo que esse número tenha raiz quadrada, não é interessante, não é inteligente você aumentar os números. E outra coisa, se ele não tiver raiz quadrada, para você não ter que fatorar demais, porque fatorar realmente é um saco, né, amigos? Vocês concordam comigo? Olha só, aqui nós temos um cateto valendo 7 e o outro 24. A gente quer descobrir a hipotenusa e o H. Então, aqui, primeira coisa, você vai aplicar a maior das relações métricas, que é o próprio teorema de Pitágoras. 7 ao quadrado, que é um cateto, mais 24 ao quadrado, que é o outro cateto, é igual a x ao quadrado, que é a hipotenusa. Aí, aqui, esse é um triângulo pitagórico, tá? É a trinca 7, 24 e 25. Só que, como a gente, né, não vou pressupor que você saiba, nós vamos ter que fazer na força do ódio. 7 ao quadrado é 49. 24 ao quadrado, eu vou elevar aqui naquele esquema. Ó. 2 ao quadrado é 4, 4 ao quadrado é 16. Vou multiplicar 2 vezes 2, 4 vezes 2, 16. E aí, aqui, ó, vai dar 576, tá? Quando eu elevar isso aqui ao quadrado. Da 576 é igual a x ao quadrado. Aqui não tem o que fazer, tá, amiguinhos? A gente é obrigado a fazer mesmo essa conta se a gente não souber da trinca, né? Então, aqui, ó, 9 mais 6 vai dar 5, vai 1. 4 com 7, 11 mais 1, 12, vai 1. E aqui, 6. 625 é o quadrado de 25, né, amiguinhos? Então, x é igual a 25, porque se eu passar tirando a raiz, né, vai ficar 25, ok? Então, aí a gente descobriu o valor de quem? Da hipotenusa. Então, se aqui é 25, agora a gente descobre o valor da altura. Aí eu vou usar aquela fórmula que é baseada na área. Se eu fosse calcular a área desse triângulo pensando nessa posição, ó, lembra que eu falei? Essa posição aqui, ó, vai ser 25 vezes a altura dividido por 2. Então, vai ser 25 vezes h sobre 2. É igual a... Se eu viro ele assim, ó, fica 7 aqui vezes 24 dividido por 2, que é base vezes altura sobre 2. Então, 24 vezes 7 dividido por 2. Esse 2 corta, aí aqui é a relação a relação métrica, né? É A vezes H igual a B vezes C, tá bom? E aí aqui não tem o que fazer, amiguinhos da Rede Globo, porque 25 é 5 vezes 5, 24 e 7 não são da mesma tabuada. Então, aqui realmente, infelizmente, na força do ódio, você vai ter que fazer essa conta, né? Vamos fazer aqui, ó. 20 vezes 7 é 140 e 4 vezes 7 é 28. Então, 140 mais 28 é 168. Certo? Ia ficar 25H do lado de cá igual a 168, aí o 25 passa dividindo. Ou seja, é 168 sobre 25. Não tem como simplificar justamente por isso. Se você olhou aqui e não dá para simplificar, quando você multiplicar, muito menos, ok? Então, não caia na besteira de fazer multiplicação antes para ter que simplificar depois. Então, vamos lá para mais alguns aqui, ó. Então, a gente vai fazer... Esse aqui nós vamos utilizar h ao quadrado é igual a uma projeção vezes a outra, certo? h ao quadrado é m vezes n. Nós vamos multiplicar? Óbvio que não. 2 quadrados perfeitos, né? Z ao quadrado é igual a 16 vezes 25. Eu vou passar esse cara como raiz quadrada pro lado de cá. 16, 25. Então, o valor de Z é igual a raiz quadrada disso. Raiz de 16 é 4. Raiz de 25 é 5. Então, o valor de Z é 20, que é 4 vezes 5. Ok. Esse aqui agora, ó, a gente vai usar o quadrado do cateto, é a projeção dele, vezes o total, que é a hipotenusa. Então, 12 ao quadrado, eu vou escrever já como 12 vezes 12, porque 24 é múltiplo, eu vou poder cortar, que eu não sou boba nem nada. Certo? Aí aqui vai dar 2, e aqui vai dar 6. Então, y é igual a 6. Entendido, amiguinho? Vou voltar aqui, que eu acho que eu fiz muito rápido. Ao invés de escrever o quadrado de 12, eu pus 12 vezes 12. 24 dividido por 12 é 2. 12 dividido por 2 é 6. Então, o valor de y aí é igual a 6. Mais um exercício agora, ó. O total aqui desse A é 30, que é a soma de 19 mais 11. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o quadrado de B, 11 vezes 30. Aqui, infelizmente, o quadrado de B é igual a 11 vezes
30. Olha só para vocês verem que sacanagem que nós nos metemos, né? Porque quando eu for tirar a raiz quadrada, ó, 36 vezes 5. 6 é 2 vezes 3. Então, aqui não vai ter número repetido para você tirar a raiz. Ou seja, b ao quadrado, eu vou ter que fazer essa conta, é 330. Aliás, 330, não tem o que fazer não, amiguinhos. Ó, 11 vezes 3 é 33, aqui 0. Não tem como simplificar isso aqui, entendeu? Racionalizar. Vai ficar a raiz de 330. O que eu quero dizer é o seguinte, se eu fosse simplificar 330, ó, por 2, 3 por 2 vai dar 1, sobra 1. Aí ficou 13 por 2 vai dar 6, sobra 1, que é 12, né? E aqui vai dar 165. Aí 165, eu vou dividir, ó, somando os algarismos está dando 12, eu vou dividir por 3. Aí 5 que vai dar aqui, né, que daria 15, sobra 1, dá 55. Aí por 5 que vai dar 11, 11 que vai dar 1. Ou seja, não tem número repetido para sair fora da raiz, né? Então por isso que fica a raiz de 330 mesmo, não tem como racionalizar. Analogamente, o C vai ser a mesma coisa, que quando eu for elevar C ao quadrado é igual a 19 vezes 30, que é a projeção vezes o total da hipotenusa, vai dar na mesma, né? O 19 e o 30, eles não têm números repetidos. 19 é primo. E 30 é 2 vezes 3, que é 6, né? Vezes 5. Então, não tem nenhuma base ali que repete para tirar a raiz. Ou seja, vai ser a raiz quadrada do próprio produto, ó. Vamos fazer o seguinte, 19 vezes 3, ó. 9 vezes 3 é 27, vai 2. E 3 vezes 1 é 3, com 2, 5. Então, vai dar 57, ou seja, a raiz de 570, não há o que fazer. Não adianta chorar, né? Agora, a gente pode estabelecer a altura. O quadrado de H é igual a uma projeção vezes a outra, que é 19 vezes 11. Que exercício com número ruim, né, amiguinhos? Não dá para fazer nada. 19 vezes 11 também não vai adiantar chorar, né? Porque não tem base comum ali para sair fora do quadrado. Então, por isso que eu estou multiplicando. Vai dar 19 aqui, aqui de novo repete o 19, que eu estou multiplicando por 11, né? Então, vai dar 209, 19 e 11. Ou seja, H é igual a raiz quadrada de 209. Fechou? Bora fazer mais alguns exercícios aqui. Nesse exercício aqui, o que nós vamos fazer? Vejamos. Se aqui vale x, ó, o total aqui é x mais 9, tá? Então, eu vou falar o seguinte, o quadrado de y é igual a 9 vezes x mais 9. Mas isso não vai dar certo, amiguinhos. Antes de fazer isso, eu vou fazer o seguinte, o quadrado da altura, que é 21, 21 ao quadrado, eu vou escrever como 21 vezes 21, é igual a uma projeção vezes a outra. Então, 9 vezes x. Porque aí eu simplifico a minha vida, como sempre, né? Aqui, ó, divido por 3 dá 3, e por 3 dá 7. Divido esse 21 por 3 vai dar 7, 7 vezes 7 é 49. Então, o valor de x aqui é 49. Porque se eu fosse fazer como eu estava falando antes, eu ia ficar com uma equação com y e x, e eu não vou fazer isso, porque eu não sou obrigada, né? Aliás, eu não sou obrigada nem posso, porque aí eu vou me meter numa enrascada. Então, já que eu achei que o x é 49, eu já consigo achar o valor total da hipotenusa, que vai ser 49 mais 9, que dá 58. Aí agora facilitou a nossa vida, porque y ao quadrado, ele vai ser igual a 9 vezes 58. Ok? Aí agora sim. Agora, preste muita atenção. Se eu fosse fatorar o número 58, dividindo ele por 2, ó, é 2 vezes 29. 29 é primo. E o 2 não tem com quem juntar aqui, porque já está o 9, já é quadradinho perfeito, eu não vou mexer com juntar ele com o 9. O objetivo nosso é sempre deixar os quadrados perfeitos sozinhos. Então, aqui, ó, 58 não adianta você fatorar. Não vai dar para você simplificar. Então, sai o 9 para fora, que a raiz é 3, e fica 3 vezes raiz de 58. Não tem o que fazer. Por fim, nós vamos fazer aquela relação, ó, pensando na área. Se eu fosse calcular a área, essa base vezes essa altura é igual a essa base vezes essa altura, porque os dois que estariam embaixo vão cortar, né? Então, vai ficar assim, ó, 58 vezes 21 é igual a y, no caso, que é 3 raiz de 58, né? 3 raiz de 58 vezes o z. Agora, nós vamos ver o que dá para simplificar na nossa pequena vida aqui, né? 21 dividido por 3 é 7. Aí, agora, não tem mais o que fazer, não, tá? Porque você não pode nem pensar em fazer isso aqui. Pelo amor de Deus, se você pensou, pede perdão pelos seus pecados, tá? Porque dentro do radical você não pode simplificar, não. Eu vou ser obrigada a fazer 58 vezes 7 e passar esse raiz de 58 pro lado de cá dividindo. Faça no cantinho 58 vezes 7, vai dar 406. Então, esse aqui vai dar 406 sobre raiz de 58, porque o 58 que está aqui passa para cá, dividindo. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar em cima e embaixo
por raiz de 58. Então, vai ficar assim, ó, 406 sobre raiz de 58, que multiplica a raiz de 58 em cima, raiz de 58 embaixo, para a gente racionalizar os denominadores, né? Aí, agora, preste muita atenção. Esse cara vezes esse vai conservar 406 raiz de 58. Raiz de 58 vezes raiz de 58 vai dar 58. Só que agora eu vou simplificar aqui, ó. Eu até fiz uma conta desnecessária. Me perdoem aí, deuses da matemática, mas de vez em quando a gente faz mesmo, né, amigos? Porque, olha só, esse 406 eu vou dividir por 58 e vai dar 7, porque eu acabei de fazer 58 vezes 7 dando 406. Então, isso aqui, na real, oficial, é 7 raiz de 58. Beleza?